Poucos nomes atravessam o tempo como lâminas. Um deles é Miyamoto Musashi. Não por sua aparência, que nunca foi descrita com exatidão. Não por seu estilo, que nunca foi captado por nenhuma escola formal. Mas porque ele foi um corte, um rasgo na história. Um samurai que atravessou mais de 60 duelos reais e venceu todos. Um homem que recusava armaduras, que lutava com pedaços de madeira contra espadas afiadas e que dizia que o verdadeiro inimigo nunca está do lado de fora. Está dentro. Esta história não é sobre um lutador, é sobre um espírito que aprendeu a cortar tudo que o mantinha fraco. O medo, a mentira, o desejo, o ruído, até que no fim cortou até a si mesmo. O que sobra depois disso? Silêncio. Mas um silêncio que fala, que ensina, que guia. Um silêncio mais forte do que qualquer grito. Esse vídeo é a tentativa de traduzir esse silêncio em palavras. E você está prestes a entrar nele. Para entender quem foi Musashi, você precisa apagar da mente a imagem romântica do samurai polido, cheio de honra, servindo a um lorde em troca de comida e abrigo. Musashi era o oposto disso. Um ronin, um samurai sem mestre, que vivia sem pertencer a nada, nem a ninguém. Vagava pelo Japão feudal como um fantasma armado, sujo, maltrapilho, mas com os olhos de quem já havia atravessado o inferno e voltado com uma certeza. Viver é uma guerra. Uma guerra contra tudo que distrai, tudo que enfraquece, tudo que seduz. E a única forma de vencer é cortar. Cortar o que os outros não têm coragem de soltar. Cortar os laços que todos insistem em chamar de vida. Neste mergulho filosófico e brutal, vamos usar as T5 espadas de Musashi como um guia de guerra interior. Cada espada será um ensinamento, um golpe, um princípio, uma lição prática. Não estamos aqui para contar uma biografia. Estamos aqui para atravessar o caminho que ele abriu, com sangue, com dor, com aço, para quem tem coragem de andar só. Você vai entender por que Musashi matou seu primeiro homem aos 13 anos e depois começou a matar o medo. Vai entender por que ele largou tudo, riqueza, amor, fama, escola, prestígio, e entrou em uma caverna para escrever regras sobre viver sem precisar de nada. E vai entender por que no fim da vida ele escreveu 21 princípios secos, duros, frios, como uma pedra que ensina mais que um livro inteiro. O nome deste vídeo não é um acaso. As espadas de Musashi são literais, mas também são simbólicas. Ele criou um estilo de combate com duas lâminas, uma longa e uma curta, que confundia seus inimigos, mas o verdadeiro segredo de sua vitória não estava no aço. Estava no corte invisível, no que ele foi deixando para trás. Uma espada para cortar o medo, outra para cortar a mentira, outra para o desejo, outra para o ruído, e a última para cortar a si mesmo. Só assim ele se tornou invencível. Não porque ninguém podia vencê-lo, mas porque ele não dependia de vencer. Um homem que não tem mais nada a provar não pode ser derrotado. Você não precisa ser um samurai, mas precisa cortar. Cortar o que está te puxando para baixo. Cortar o que rouba seu tempo, sua força, sua clareza. Musashi é um código. Um exemplo de disciplina crua, sem maquiagem, sem frases bonitas. A coragem que não grita. A força que não posa. A paz que vem do fim da luta. O que você vai ver agora não é só um roteiro. É um espelho afiado, um guia para atravessar o mundo moderno com os pés firmes e os olhos limpos. Prepare-se, porque quando a primeira espada for sacada, nada do que você conhece como vida vai continuar inteiro. A primeira espada, corte o medo. Ele tinha apenas 13 anos quando enfrentou um homem crescido, armado com uma espada real, treinado, mais forte, mais alto, mais preparado, e o matou. Não por acidente, não por impulso, mas por decisão. Esse foi o primeiro corte de Miyamoto Musashi, o corte do medo. Enquanto os outros meninos ainda brincavam com bonecos de madeira e temiam os gritos dos pais, Musashi enfrentava a morte com as mãos sujas de lama.
o corpo tremendo e os olhos fixos. O medo estava lá, é claro, sempre está. Mas ele não deixou que o medo decidisse por ele, porque o verdadeiro guerreiro não é aquele que não sente medo, é aquele que o sente e vai mesmo assim. Musashi entendeu cedo que o medo não era um inimigo externo, era um veneno interno. Uma névoa que entorpece a mente, que afrouxa o punho, que retarda o passo. O medo faz com que homens fortes se curvem, que mulheres brilhantes se calem, que jovens promissores fiquem paralisados. O medo é um inimigo silencioso, e Musashi decidiu que ele seria o primeiro a cair. A espada que corta o medo é a espada da ação, da presença, da decisão. Não se trata de agir sem pensar, mas de não deixar que o pensamento se transforme em paralisia. O medo sempre vai sussurrar: espere, fuja, amanhã talvez. Musashi ouvia, mas respondia com um golpe. Não é à toa que seu estilo de combate era brutalmente direto, sem floreios, sem movimentos bonitos, sem dança. Musashi lutava como quem corta um nó, rápido, implacável e com o mínimo de hesitação, porque ele sabia que a hesitação mata. Nos campos de batalha, hesitar por um segundo pode significar a morte. No mundo moderno, hesitar pode significar uma vida inteira desperdiçada. A primeira espada de Musashi ensina isso. Corte o medo antes que ele te corte. E como se faz isso? Com o enfrentamento, com exposição ao risco, com verdade. O medo não some com oração, nem com conselhos, nem com vídeos motivacionais. Ele se dissolve quando você entra, mesmo com as pernas bambas, no lugar que te apavora. Nos relatos históricos, há um padrão. Musashi sempre enfrentava inimigos maiores, mestres de escolas respeitadas, espadachins famosos, gente que o desafiava esperando o espetáculo. E o que viam era um homem sujo, cansado, às vezes atrasado, segurando um pedaço de pau e vencendo. Porque Musashi entendia que o medo do nome, da fama, do status, é tão perigoso quanto o medo da espada. Vencer o medo é não se curvar ao prestígio do outro, não se sentir menor diante de títulos. O corte do medo é o corte da comparação. Você não precisa ser melhor que o outro, só precisa não se trair diante dele. E mais, o medo do fracasso é um luxo que Musashi não podia se dar. Ele não tinha casa, não tinha mestre, não tinha desculpa, só tinha a si mesmo. E essa é uma lição preciosa. A maioria das pessoas vive tentando evitar falhar. Musashi vivia tentando evitar se apequenar, porque falhar em si não é um problema, mas fugir da batalha é. A espada do medo não corta só o inimigo, ela corta a dúvida, o e se, o será que, o não sei se estou pronto. Musashi não esperava estar pronto, ele ia, e por isso se tornava pronto ao chegar. No mundo moderno, o medo não tem rosto. Ele se esconde em telas, em notificações, em mensagens que não respondemos, em decisões que adiamos, em conversas que evitamos. O medo é o hábito da fuga, a covardia travestida de prudência, a inércia maquiada de esperar o momento certo. A espada de Musashi nos chama a fazer o oposto, agir, entrar, encarar, mesmo trêmulo, mesmo imperfeito, porque cada vez que você enfrenta o medo, ele encolhe, e cada vez que você recua, ele cresce, até que um dia ele se torna maior que você. Musashi foi chamado de selvagem, de louco, de bárbaro, mas isso porque os civilizados esquecem como é o rosto do medo, esquecem que coragem não é polida, não é elegante, é crua, é suada, é suja e é necessária. O corte do medo é o primeiro porque sem ele nenhum dos outros é possível. Você não consegue cortar a mentira, o desejo, o ruído ou a si mesmo, se ainda é prisioneiro do medo. A coragem é a chave que destranca a jornada. E a coragem para Musashi não era um discurso,
Era um golpe. Agora que você viu a primeira espada, prepare-se, porque a próxima é ainda mais profunda. A mentira, a ilusão do mundo, o ego, o teatro. A próxima lâmina não corta um inimigo físico, ela corta algo mais perigoso. A mentira que você mesmo acredita. A segunda espada, corte a mentira. Não há inimigo mais sedutor do que a mentira. Não a mentira contada para os outros, mas a mentira contada para si mesmo. Musashi entendeu isso cedo. Depois de vencer seus primeiros duelos, muitos esperavam que ele fundasse uma escola, criasse um dojo, aceitasse discípulos e se tornasse um mestre tradicional, como tantos outros que usavam a espada mais para manter o status do que para alcançar a verdade. Mas Musashi recusou tudo isso. Recusou porque percebeu que, assim como a lâmina pode cortar o outro, ela também pode embotar o espírito. A mentira mais perigosa não está nas palavras, está nas aparências, no teatro, no orgulho disfarçado de sabedoria. E é isso que essa segunda espada vem cortar. Musashi viu de perto o que o ego faz com homens treinados. Viu mestres cercados por alunos bajuladores, ensinando técnicas mortas, movimentos vazios, repetições sem alma. Viu escolas transformadas em palcos onde ninguém mais lutava, apenas representava. E decidiu que não seria um ator. Por isso, durante sua jornada, ele desafiava diretamente os mestres mais famosos de sua época. Não por vaidade, mas para expor a falsidade da forma. Lutava sujo, lutava atrasado, lutava com um pedaço de madeira, lutava sem pedir licença, porque o objetivo não era agradar, era vencer, era mostrar que a forma, sem verdade, é apenas pose, e a pose é a mentira em pé. Cortar a mentira é cortar o verniz, é rejeitar o aplauso fácil, é calar a necessidade de ser visto. Musashi entendia que muitos homens perdem o fio da lâmina quando começam a lutar para serem admirados, não para vencer. Por isso ele andava sujo, descabelado, dormia em cavernas, comia pouco, evitava banhos e desdenhava qualquer coisa que pudesse transformá-lo num símbolo. Ele queria ser real. Queria que sua espada falasse por si. Queria matar a mentira, até a mentira do herói. Essa segunda espada não corta só o teatro alheio. Ela corta as encenações internas, as desculpas que damos a nós mesmos. Não posso porque não tenho tempo. Não tento porque não estou pronto. Não mudo porque sou assim mesmo. Musashi não aceitava desculpas, nem de si, nem de ninguém. Ele sabia que o ego inventa narrativas para nos manter confortáveis, mas a espada não tolera conforto. Ela exige confronto. A mentira é confortável. A verdade dói. Mas a verdade transforma. Musashi escolheu a dor, escolheu a solidão, escolheu o caminho em que ninguém segura sua mão, porque esse é o único caminho em que você realmente cresce. Cortar a mentira também significa cortar a ilusão do controle. Musashi não se apoiava em estratégias fixas. Ele acreditava na adaptabilidade. Em cada combate, analisava o inimigo, o ambiente, o instante. Não havia roteiro, havia presença, havia leitura, havia verdade no gesto. Ele dizia: se você conhece o caminho largo, verá o estreito em qualquer lugar. Isso significa que quem domina a essência não depende de técnica, depende de clareza, de desapego da forma, de liberdade interior. A mentira sempre exige que você mantenha a fachada. A verdade te liberta da necessidade de parecer. No mundo de hoje, a mentira se disfarça de performance. Perfis perfeitos, frases feitas, postagens motivacionais, egos inflados por likes. Mas, por dentro, quantos desses guerreiros modernos dormem bem? Quantos têm paz quando estão a sós? Musashi ensina que ser forte é ser verdadeiro, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo ache estranho, porque é melhor andar só na verdade do que ser aplaudido vivendo uma farsa. A segunda espada exige coragem moral.
Ela não te defende do inimigo. Ela te obriga a encarar o espelho. Ela arranca as camadas que você criou para sobreviver e pergunta: quem você seria se ninguém estivesse olhando? Essa é a pergunta que separa os fortes dos frágeis. Musashi não queria ser admirado, queria ser livre. E liberdade só existe onde a mentira foi decapitada. Agora que a ilusão caiu, vem a parte mais difícil. A terceira espada corta o que muitos nunca têm coragem de soltar. O desejo, a vontade de ter, de possuir, de conquistar. Musashi venceu isso também, e é por isso que ele é lembrado até hoje. Não por tudo que teve, mas por tudo que abandonou. A terceira espada, corte o desejo. Ninguém conquista o mundo sem antes conquistar a si mesmo. E ninguém conquista a si mesmo enquanto for servo do desejo. Foi isso que Miyamoto Musashi compreendeu quando, após derrotar dezenas de espadachins, optou por um caminho que pouquíssimos, são capazes de trilhar. O caminho do abandono. Musashi poderia ter escolhido fama, poder, mulheres, conforto, a glória de um dojo próprio, repleto de discípulos e oferendas. Mas ele cortou tudo isso com sua terceira espada, a lâmina que desfaz o apego. Porque onde há desejo, há fraqueza. E onde há fraqueza, há brecha para a derrota. Musashi viveu como um errante. Dormia ao relento, recusava casas confortáveis, evitava amizades fixas. Não se casou, não teve filhos. E quando foi recebido por nobres, recusava privilégios. Seu corpo era simples, suas roupas gastas, seus olhos firmes. Ele não queria ter, queria ser. Porque o desejo de ter é o maior ladrão da liberdade. E um guerreiro preso ao que possui é um homem já vencido. Musashi escolheu perder tudo, para nunca mais poder ser derrotado. A terceira espada não corta carne, corta laços invisíveis, laços com a vaidade, com o prazer, com o vício do reconhecimento, com o impulso de mostrar ao mundo o que se tem, o que se faz, o que se vale. O desejo não é apenas uma emoção, é uma corrente. Musashi a rompeu com cada passo que dava em direção à solidão. E com isso, tornou-se cada vez mais perigoso. Porque ninguém pode controlar um homem que não deseja nada. Cortar o desejo é cortar a raiz de quase todas as dores humanas. A ansiedade nasce da expectativa, a inveja da comparação, o ciúme do apego, a raiva da frustração. Tudo isso se alimenta de desejo. Musashi entendia que o verdadeiro domínio não é sobre o outro, é sobre si, e que o único caminho para esse domínio é o desapego radical. Não por desprezo, mas por escolha. Escolher o essencial. Escolher o caminho difícil, escolher a clareza sobre o conforto. Seu estilo de combate refletia essa filosofia. Ele não adornava seus movimentos. Usava o que funcionava. O necessário, o eficiente, o seco. Lutava com madeiras quando poderia usar espadas. Chegava atrasado nos duelos para desconcertar o inimigo. Dormia em templos abandonados. Enfrentava vários ao mesmo tempo sem arrogância, mas com precisão. Porque um homem que já renunciou à vida não teme a morte. E o desejo é, no fim, um apego à continuidade. Musashi não se apegava nem à própria existência. Ele escreveu em seus últimos dias uma das regras mais cortantes do Dokodo. Não deseje possuir bens que não sejam absolutamente necessários. Mas o que é absolutamente necessário? Para Musashi, era só aquilo que fortalece o espírito, o que purifica a mente, o que sustenta a disciplina. Tudo o mais era lixo. E um guerreiro que carrega lixo não vence. Fica lento, fica vulnerável, fica frágil. No mundo de hoje, somos ensinados a desejar desde pequenos. Desejar o novo, o belo, o caro, o admirado. O marketing existe para inflar o desejo. As redes sociais existem para compará-lo. E a vida de muitos se resume a um eterno vazio que tenta ser preenchido com conquistas vazias.
Musashi oferece o contrário. Ele oferece o vazio como resposta, o não precisar como força, a ausência de desejo como liberdade absoluta. E isso para os fracos parece loucura, mas para quem entendeu o caminho, é o único corte possível. Não se trata de virar um monge, mas de entender que o que você deseja te controla e o que você solta te liberta. Musashi não era um santo. Era um guerreiro que percebeu que o desejo o tornava vulnerável e por isso cortou. Cortou o impulso de provar algo. Cortou a necessidade de aplauso. Cortou até mesmo o gosto pelo sangue. E quando tudo isso caiu por terra, o que sobrou foi o essencial: vontade de existir com propósito. Agora que o desejo foi vencido, só resta o que está dentro. E o que está dentro, quando não é vigiado, se torna um barulho insuportável. Musashi enfrentou esse ruído também, e por isso criou sua próxima lâmina, uma espada sem som. A espada do silêncio. A quarta espada. Corte o ruído. Se você se senta em silêncio absoluto e sente incômodo, é porque há ruído dentro. Musashi entendeu isso quando parou de lutar. Não de forma literal, mas de forma simbólica. Após derrotar dezenas de adversários, de consolidar sua técnica, de se tornar o guerreiro mais temido do Japão feudal, ele não procurou o palco, procurou o vazio, e nesse vazio encontrou o som mais difícil de suportar, o da própria mente. A quarta espada de Musashi não corta pessoas, nem desejos, nem mentiras. Corta o ruído interno, corta a tagarelice do ego, corta tudo que ocupa espaço dentro de você sem necessidade. Ruído não é só barulho, é distração, é excesso. É aquele fluxo constante de pensamentos que dizem: você precisa disso, você precisa daquilo. Olha para ele, olha para ela. Não perca tempo, não fique parado. O ruído é a voz da inquietação, da falta de foco, da urgência inútil. E Musashi sabia que um guerreiro distraído está morto. Ele dizia: conheça o caminho em sua totalidade. E para conhecê-lo, é preciso silenciar, não apenas o mundo, mas o eu. A espada do silêncio começa a ser forjada quando o ruído se torna insuportável. E foi isso que levou Musashi para dentro de uma caverna. Não havia luxo, nem luz, nem conforto ali. Havia pedra, havia frio, havia eco, e havia o próprio Musashi, com ele mesmo. Durante meses, talvez anos, ele escreveu, meditou, cortou pensamentos como cortava inimigos, um por um, eliminando cada ilusão, cada impulso, cada distração, porque o ruído é inimigo da presença, e só na presença total é possível vencer qualquer coisa. Musashi lutava com silêncio, nunca gritava antes de atacar, nunca fazia movimentos desnecessários, nunca exibia sua força, porque o barulho da força é sinal de descontrole. Um verdadeiro guerreiro é como a água, avança sem som, mas quando acerta, destrói. O silêncio de Musashi era afiado, intenso, contagiante. Desconcertava os inimigos antes mesmo do primeiro golpe. Muitos sentiam medo antes do combate começar, porque percebiam que estavam diante de alguém que não precisava provar nada. E quem não precisa provar é perigoso. No mundo moderno, o ruído é constante, é digital, é social, é psicológico. Está nas notificações, nos feeds, nos alertas, no vício em estar sempre ocupado, sempre correndo, sempre reagindo. As pessoas têm pavor de ficar sós com seus próprios pensamentos, porque sabem que, se silenciarem o mundo, terão que escutar o vazio dentro. E poucos suportam isso. Musashi suportava. Mais que isso, buscava. Ele mergulhava no silêncio como outros mergulham em multidões. E ali, onde ninguém podia alcançá-lo, encontrava clareza, força, verdade. Cortar o ruído também significa rejeitar o ruído emocional. A raiva desnecessária, a mágoa acumulada, a ansiedade antecipatória. Musashi sabia que toda emoção que não serve à clareza serve à destruição.
Ele não era frio, era firme, era centrado, era leve por dentro, porque já tinha esvaziado tudo que o mundo jogava para dentro. E isso não se faz com esforço externo, mas com um corte interno, um corte seco, um corte sem volta. A filosofia do silêncio de Musashi não é contemplativa, é estratégica. Ele sabia que só escuta quem cala, que só vê quem para, que só acerta quem não está reagindo, mas observando. O silêncio, para ele, era uma arma, uma preparação, um portal para a intuição pura. Musashi não lutava apenas com os músculos, lutava com os sentidos, e para senti-los era preciso calar. Hoje, talvez mais do que nunca, precisamos dessa espada, precisamos cortar o excesso de voz, a avalanche de opinião, a compulsão de responder tudo, de comentar tudo, de se posicionar sobre tudo. Musashi se posicionava com o corpo, com o olhar, com o corte. Ele não explicava, ele era. E isso dizia mais do que qualquer palavra. E então, depois de cortar o medo, a mentira, o desejo e o ruído, Musashi chegou ao golpe final. Um golpe que poucos são capazes de executar. Um corte que não é contra o mundo, nem contra os outros, mas contra o que ainda resta de você. Porque no fim, a última coisa que te impede de ser invencível é você mesmo. A quinta espada se prepara e ela não perdoa. A quinta espada, corte a si mesmo. Chega um ponto na vida de todo guerreiro em que não há mais ninguém para enfrentar. Todos os inimigos caíram, todas as disputas passaram, todos os duelos foram vencidos. E então, o silêncio volta, mas desta vez não como abrigo, e sim como desafio final. Porque o último obstáculo entre você e a liberdade absoluta não é o outro, não é é você, o mundo, a sua vaidade mesmo que oculta, a sua identidade mesmo que firme, as suas convicções mesmo que nobres. Musashi entendeu isso antes de morrer, e é por isso que ele criou a quinta espada, a lâmina que corta o próprio eu. Esse corte não sangra por fora, mas por dentro é o corte mais difícil, mais radical, mais transformador. Ele exige que você desfaça tudo que construiu, que abandone até as ideias que te fizeram forte, que se despe da persona, que quebre o espelho onde você finalmente gostava do que via, porque o verdadeiro guerreiro não se agarra nem ao próprio sucesso. Ele sabe que apego é fraqueza, mesmo quando o apego é a sua própria imagem de vencedor. Musashi percebeu que após anos matando adversários, havia se tornado refém da própria lenda, e isso era inaceitável. A quinta espada aparece nos últimos dias de sua vida, quando ele entra na caverna de Reigando. Ali, longe de todos, com o corpo já doente e o espírito afiado, ele escreve o Dokodo, o caminho da solidão. 21 frases, secas, sem enfeite, sem piedade, sem autoajuda. Um código de morte, mas também de vida. A primeira regra, aceite tudo exatamente como é. A última, nunca se afaste do caminho. No meio disso, um fio invisível liga todas as palavras. Abandone tudo que você acha que precisa, inclusive você mesmo. Cortar a si mesmo é abrir mão da própria narrativa. É dizer, eu não sou minhas conquistas, nem minhas derrotas, nem meu nome, nem meus traumas, nem meus sonhos. É soltar a identidade como se solta uma armadura velha. Porque o verdadeiro guerreiro, no fim, luta nu, sem defesa, sem título, sem personagem. Musashi se tornou invencível quando entendeu que não havia mais nada a proteger. Nenhuma versão sua que precisasse ser mantida. Nenhum eu que precisasse ser salvo. No mundo de hoje, onde tudo gira em torno da construção de uma identidade, seja digital, profissional, emocional, essa espada parece suicídio, mas é libertação. Porque enquanto você precisa manter uma imagem, está aprisionado. Enquanto você precisa justificar quem é, está dependente. Enquanto você precisa contar sua história para ser validado, ainda não é livre. Musashi cortou a própria história. E ao fazer isso,
Morreu antes de morrer. Um ato supremo de renúncia, de entrega, de transcendência. A espada que corta o eu é a única que não se empunha com as mãos. Ela se afia com consciência, com lucidez, com silêncio. Ela não brilha, não impressiona, não atrai plateias. Ela se move dentro e corta o que sobra quando tudo já foi tirado. O apego à existência. Musashi não temeu morrer, porque já havia morrido para tudo aquilo que o fazia sofrer. E é por isso que sua presença, até hoje, assombra o tempo. Essa última espada encerra a jornada, não com glória, mas com vazio. Um vazio pleno, um vazio fértil, um vazio que não quer ser preenchido porque já entendeu que o vazio é o espaço onde a verdade se manifesta. É o chão firme do espírito desperto. É a quietude de quem não precisa mais correr. A quinta espada não te dá poder, te dá paz. E essa paz, sim, é o ápice da força. Agora que todas as espadas foram sacadas, resta apenas o que não pode ser cortado. O anel vazio, o ponto central, o que dá sentido a tudo, mesmo sem forma. O que sobra quando não resta mais ninguém, nem você. Prepare-se para entrar nele. Há um detalhe curioso e quase imperceptível no tratado mais famoso de Miyamoto Musashi, o Go-Rin no Sho, ou O Livro dos Cinco Anéis. Ele escreveu 5 capítulos, cada um nomeado por um elemento: terra, água, fogo, vento e o último, vazio. Não céu, não espírito, não glória, vazio. Um conceito que escapa da lógica ocidental, mas que define a essência do guerreiro depois do medo, da mentira, do desejo, do ruído e até do próprio eu, só sobra uma coisa: o nada. E para Musashi, esse nada é onde mora a sabedoria. O vazio não é ausência, é presença total. É aquilo que não precisa se impor, porque já é. O anel vazio é o espaço que sustenta os outros. É o chão invisível sobre o qual todas as espadas se apoiam. Musashi compreendeu que o verdadeiro domínio não está em vencer duelos, nem em escrever tratados, nem em ensinar discípulos. Está em se tornar transparente, em não oferecer resistência, em deixar que a verdade flua sem esforço. É por isso que o último estágio do seu caminho é o mais sutil e o mais profundo. O guerreiro se dissolve, e o que permanece não é o nome, nem a história. É o espaço silencioso que ele abriu com sua vida. No capítulo final do Livro dos Cinco Anéis, Musashi não dá instruções, não traça planos de batalha. Ele fala do vazio como alguém que já não luta mais. Ele diz: no vazio existe o bem, mas não há mal. A sabedoria existe, a lógica existe. O caminho está no vazio. Para muitos isso parece vago, abstrato. Mas para quem atravessou os 4 anéis anteriores, terra, água, fogo e vento, essa é a revelação final. Quando tudo o que é sólido se desfaz, o que resta é o que realmente é. A intuição pura, a ação sem intenção. O ser que age sem precisar de motivo. Musashi não se tornou sábio por acumular conhecimentos. Ele se tornou sábio por cortar o excesso. Tudo o que era desnecessário, ele largou. Tudo o que era ruído, ele silenciou. Tudo o que era apego, ele soltou. E ao final da jornada, tudo o que restou foi um espaço limpo, um corpo firme, uma mente leve, um espírito que não precisa mais se definir. O anel vazio é a conclusão invisível de uma vida vivida sem concessões, sem distrações, sem falsidade. No mundo moderno, vivemos o oposto disso. Vivemos cheios de urgência, cheios de informações, cheios de eus que precisam ser alimentados o tempo todo. E por isso estamos fracos, porque força não vem do excesso, vem do essencial, da clareza, do silêncio, da consciência de que você não precisa de quase nada para ser pleno.
O vazio de Musashi não é niilismo, é presença absoluta, é potência pura, é o terreno onde brota a intuição certeira, a decisão sem dúvida, o gesto que não erra. O anel vazio também é um convite, um chamado para que você pare de acumular e comece a soltar. Solte a pressa, solte a comparação, solte a imagem, solte a obrigação de provar alguma coisa, solte o controle. Porque quando você solta tudo, algo diferente acontece. Você começa a ver com clareza, a ver sem filtro, a ver sem o peso do eu. E nesse estado, o mundo já não te ameaça, porque você já não se agarra a ele. Musashi morreu sentado, em silêncio, segurando sua espada, não como um símbolo de violência, mas como um lembrete de tudo o que ele já havia cortado. Morreu olhando para o vazio, e dentro dele havia paz. Havia um ponto final que não pesava, porque tudo que precisava ser vivido já havia sido. Tudo que precisava ser solto já estava no chão. E o que sobrava era apenas isso, a sabedoria do nada. Agora que você viu os 5 anéis, as 5 espadas e atravessou o vazio, resta apenas uma coisa, o encerramento. E não será um final, será uma despedida sem som, porque Musashi não precisava de palavras para dizer que venceu. Seu silêncio já dizia tudo. Miyamoto Musashi morreu como viveu, só. Mas não era uma solidão amarga, era uma solidão escolhida, uma solidão poderosa, uma solidão afiada. Ele não partiu em uma cama de ouro cercado por servos. Não teve homenagens públicas, nem lágrimas ensaiadas, nem monumentos erguidos ao lado de sua pira. Morreu sentado, com a espada em mãos, na caverna de Reigando, depois de escrever, com a caligrafia firme de quem já havia cortado o mundo inteiro. 21 regras para viver sem precisar de ninguém. Esse foi o testamento de Musashi. Não deixou herança. Deixou um código, um caminho, um espelho cruel e libertador para quem quer de verdade dominar a si mesmo. O silêncio da sua morte foi o último ensinamento. Ele não pediu aplausos, não fez discursos, não buscou redenção. Porque não havia nada mais a ser dito. Tudo já estava escrito, em cada golpe, em cada escolha, em cada renúncia. E no fim, o que restou foi uma presença que atravessa os séculos, sem precisar de imagem, de vídeo, de biografia autorizada. Musashi é o código, é o corte, é a ausência de adornos. E essa ausência ensina mais do que qualquer curso ou manual. Porque no fim das contas, a verdade não precisa ser embalada, precisa ser vivida. Esse vídeo não é uma homenagem, é um desafio. Um convite para que você pare de se esconder atrás da busca por respostas fáceis e encare a dureza de um caminho real. Um caminho sem amuletos, sem promessas, sem facilidades. O caminho do guerreiro interior. O caminho de quem acorda sem precisar de motivação externa, de quem age sem esperar permissão, de quem caminha sem precisar ser entendido. Porque quem precisa de aprovação já entregou a espada. Você não precisa ser samurai, mas precisa cortar as distrações, cortar a vitimização, cortar os ruídos, cortar as identidades emprestadas. E quando não sobrar mais nada, vai ver que o que te fazia sofrer era exatamente o que você se recusava a soltar. Musashi largou tudo, por isso foi tudo, porque não havia mais luta dentro dele, só o gesto, só a clareza, só o passo limpo de quem sabe que já venceu, por não depender de vitória. Se você chegou até aqui, não leve esse conteúdo como uma história distante, leve como uma lâmina invisível que pode ser empunhada agora, dentro da sua própria vida. Porque o mundo moderno não precisa de mais gente opinando, precisa de guerreiros silenciosos, gente que domina o próprio espírito, que vive com propósito, que corta com coragem, que age com verdade. Musashi mostrou que isso é possível e provou isso com a única coisa que não pode ser forjada: o próprio destino. A espada dele está no chão. O código está diante de você.
E o silêncio, agora, é seu.